Vamos abrir nossas Bíblias na carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 3. Estaremos lendo apenas o verso 16. Colossenses, capítulo 3, verso 16. Veja se alguém ao lado precisa compartilhar da sua Bíblia no acompanhamento dessa leitura. Colossenses capítulo 3, verso 16. Compartilhar da sua Bíblia ou do seu celular, né? no acompanhamento aí da leitura. Assim lemos: a palavra de Cristo habite em vós abundantemente em toda a sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. Vamos orar. Senhor Deus, nós louvamos o Teu nome, Pai, e agradecemos pela Tua palavra, agradecemos pela oportunidade de estarmos juntos, entoando louvores ao Teu nome, participando também da Tua obra de diversas formas. E nesta hora, Pai, que a Tua palavra foi lida, nós pedimos que o Teu Espírito revele a cada coração o recado que tens preparado, conforme o Teu querer. Que o nosso coração esteja pronto para ouvir a Tua voz, em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós estamos numa série de mensagens que trata a respeito dos princípios de um projeto que é um projeto da Convenção Batista Brasileira através da Junta de Missões Nacionais. Projeto chamado Igreja Multiplicadora. Mas esse projeto vem de mais longe, não é simplesmente um projeto da Convenção ou da Junta de Missões Nacionais. É algo que é o cumprimento daquilo que o Senhor Jesus nos deixou como grande comissão. O Senhor Jesus, no momento que estava se despedindo dos seus discípulos, indo para o céu, depois de sua morte na cruz em nosso lugar, sua ressurreição, comprovando o seu poder de fazer com que aquilo que ele prometeu se tornasse realidade, e ele prometeu vida, e vida eterna, vida em abundância. Ele reassume a própria vida, e depois permanece com os discípulos pelo espaço de aproximadamente 40 dias, e então é elevado às alturas. E nessa hora ele deixa a grande comissão: ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a observar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. No cumprimento dessa ordem é que a igreja cristã primitiva trabalhou com esses princípios e que hoje estão sendo enfatizados pelo projeto Igreja Multiplicadora. O primeiro princípio nós trabalhamos no domingo passado, é o princípio da oração. O entendimento de que tudo aquilo que venhamos a fazer para Deus precisa ser pelo agir de Deus em nós. E que é preciso estarmos alinhados com Ele em oração, colocando diante dEle o nosso propósito de servi-lo. O segundo princípio que trabalhamos hoje é o princípio da evangelização discipuladora. Hoje pela manhã tivemos o pastor Bob Emberley nos falando, ele e sua esposa Magda. Eles que foram membros da nossa igreja, foram os professores da classe de escola bíblica em inglês que mantemos, e depois de 13 anos servindo aqui em Recife, ele que é canadense, ela porto-riquenha, mas missionários de Jocum, jovens com uma missão.
e missionários aqui em Recife, na base da Jocum, lá em Camaragibe. E ele sentiu o chamado, foi para ir para o Afeganistão. E foi para o Afeganistão levando 3 filhos nas idades entre 8 e 11 anos. E a gente pode imaginar o que significa uma decisão dessa para ir ali para pregar o Evangelho, algo que contraria aquilo que é a tradição muçulmana. Mas eles foram, e ele falou-nos hoje pela manhã, e deu testemunho da maneira como tem conseguido, e hoje eles estão não no Afeganistão, porque ele agora é persona non grata, se voltar para o Afeganistão não consegue entrar, e se entrar não consegue sair. Ele continuou trabalhando em favor do Afeganistão, preparando equipes que pudessem fazer a evangelização ali. E hoje ele está na Alemanha trabalhando com refugiados muçulmanos, não apenas do Afeganistão, mas do Irã, da Síria, e agora num país onde é possível pregar o Evangelho e para onde esses refugiados têm se dirigido. Podemos ver o quanto tem sido alcançado, porque eles têm trabalhado no relacionamento com essas pessoas. E através desse relacionamento, a apresentação da mensagem do Evangelho. Evangelização discipuladora. E a grande comissão do Senhor Jesus, antes de abordarmos o texto que lemos de Colossenses capítulo 3, mas pensando ainda na grande comissão, nós temos ali o ide, ou como já temos comentado, que tem sido dito que a tradução poderia ser indo. O ide fala de darmos o passo. O indo diz que aonde quer que estejamos, no nosso trabalho, na nossa vizinhança, na nossa família, onde quer que seja, indo, aí entra o imperativo, mesmo partindo desse gerúndio, indo, mas o imperativo diz, fazei discípulos. E então, Deus tem a ver com o lugar onde você está inserido, e Ele deseja que nesse lugar, cada um de nós possa estar realizando uma obra que é dele. E aí talvez você pense, mas Deus tem a ver com o lugar em que eu estou apenas para aquilo que eu posso fazer para servi-lo? E as dificuldades que eu enfrento? E os problemas que eu atravesso? Cada um deles faz parte do que Deus tem preparado para o nosso crescimento, para o nosso desenvolvimento, para que estejamos preparados ainda para o que a vida ainda há de colocar diante de nós. E Ele está conosco, como também Ele promete, o Senhor Jesus promete aqui na grande comissão, estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Ele está conosco para nos auxiliar no atravessar de cada dificuldade, de cada momento na vida. Deus tem a ver com o lugar em que você está inserido. E fazer discípulo, sendo discípulo. Mesmo com as imperfeições que temos. Mesmo não sendo perfeitamente discípulos de Jesus. Até na nossa igreja nós temos como declaração de missão alcançar pessoas para vivenciar plenamente o Evangelho de Cristo. E nós estamos nessa jornada de vivenciar plenamente, nessa busca de sermos mais parecidos com Jesus a cada dia. Mas sabemos que o alcance dessa plenitude só quando chegarmos ao céu. Na nossa humanidade estaremos sempre incorrendo em falhas, em erros, e que estamos então no desenvolvimento desse processo da santificação na nossa vida.
Isso está bastante presente na palavra de Deus. Poderíamos citar o exemplo de Davi. Davi foi chamado o homem segundo o coração de Deus. No entanto, nós sabemos quantos erros Davi teve na vida. A maneira como tomou decisões que foram erradas. Em que atitudes suas, e nesse mês de maio, em que abordamos a respeito de família, tivemos a oportunidade de relembrar alguns passos dados, mesmo no meio da família, que acarretaram resultados negativos, porque ele não era perfeito, ele tinha os seus erros, mas ele foi chamado o homem segundo o coração de Deus. Porque quando Deus chegava para Davi e dizia: Davi, você está errado nisso. Quando Deus se utilizava às vezes de um profeta para dizer para Davi: olha Davi, esse passo foi errado. Davi de imediato reconhecia o seu erro. Colocava-se diante de Deus em confissão, pedindo o perdão e buscando a correção daquilo que havia cometido. E isso é o que Deus espera de nós. O que Ele espera de nós é que estejamos prontos a reconhecer o erro, confessar esse erro diante de Deus, pedir o perdão e corrigir o que precisa ser corrigido. Dessa forma é que estaremos nessa caminhada de sermos discípulos de Jesus e podermos assim ter essa experiência de fazer discípulos de Jesus. E aí vamos para o texto que nós lemos lá em Colossenses capítulo 3, porque esse texto vai nos falar a respeito de como é que nós vamos cumprir com isso. De que maneira é que isso estará sendo praticado na nossa vida? Esse texto vai usar uma expressão que é a expressão uns aos outros. E essa expressão está presente no Novo Testamento por cerca de 40 vezes. 40 vezes trazendo algum tipo de conselho. Há outras vezes em que faz parte apenas de uma narrativa de que um grupo de pessoas começou a se perguntar uns aos outros. Então, há algumas citações, mas que não trazem especificamente um conselho, uma recomendação. Mas por 40 vezes, nós podemos identificar no Novo Testamento essa expressão associada a um conselho para a vida. 15 dessas 40 vezes está dentro do contexto do ensino a respeito do amor. Quando nós temos a ordem do Senhor Jesus, que vos ameis uns aos outros. E então, 15 vezes, quer seja no ensino do Senhor Jesus, quer seja no ensino dos apóstolos, nós vamos encontrar associado a ordem que vos ameis uns aos outros. E então, para o cumprimento daquilo que Deus espera de nós, nós precisamos ter o propósito de amar. O propósito de amar a Deus, o propósito de amar o nosso próximo. E o Senhor Jesus vai um pouco mais longe, porque Ele diz: amar como eu vos amei. Amar da maneira com que eu entreguei a minha vida pelo amor. E a recomendação que ele traz é então de que o nosso amor deve ter como modelo, como exemplo, o amor de Deus por nós. Mas também indo além, o Senhor Jesus diz ainda: amem até os seus inimigos. Amem até as pessoas que possam estar lhe fazendo mal. Ore por elas, interceda por elas, ame mesmo os seus inimigos. Então, raciocinando em cima dessa ordem
que é dada no Novo Testamento, dessa mutualidade que deve haver na nossa vida, do uns aos outros, prioridade para o amor. 15 daquelas 40 menções são a respeito de amarmos uns aos outros. Mas 5 vezes são conselhos pela negativa, ou seja, de algo que não devemos fazer. E essas ocasiões falam a respeito de não mentir, falam a respeito de não julgar uns aos outros, e quando a gente julga, normalmente é porque a gente traz uma condenação, a gente faz um comentário negativo, já condenando aquela pessoa pela ação que tomou, e quando o nosso propósito é que possamos estar nesse uns aos outros, ajudando-nos mutuamente. Não colocando ninguém para baixo, não colocando ninguém para trás, mas estarmos uns aos outros auxiliando nessa caminhada. Então, não julgar, não cobiçar vanglória. Toda glória pertence a Deus. Se fazemos alguma coisa por cobiça de vanglória, estamos fazendo um contraponto àquilo que a palavra de Deus nos orienta. Estamos agindo contrariamente ao que a palavra de Deus nos orienta. Toda glória seja dada a Deus. Senhor Jesus, em Mateus capítulo 6, ele utiliza em 3 ocasiões exemplos de pessoas que buscaram fazer algo para ganharem notoriedade, como a gente diz, para aparecerem. E o Senhor Jesus recomenda, dizendo, não faça isso. Quando você jejuar, ele diz, não desfigure o rosto para mostrar que você está jejuando, porque o Pai que está no céu é que vê. Quando você orar, não ore para ser aquele que faz a oração mais bonita do pedaço. Ore na simplicidade do seu coração. Ore entendendo que a oração é uma conversa diante de Deus. É colocarmos para fora o que vai no nosso coração diante dele, e ele sabe o que está no nosso coração. E ele diz também, quando você der uma esmola, quando você contribuir com alguém, ele disse, não faça tocar corneta diante de você. Não seja para chamar a atenção, porque ele diz, o Pai que está nos céus, ele é que vê. E se você faz para chamar a atenção, ele diz então que mesmo a oração não será respondida, porque o que você queria era chamar a atenção. Então, se você já chamou a atenção, já teve o que queria, não tem mais nada a receber da parte de Deus. E então ele diz, não cobiçar vanglória. Também diz, não permitir intrigas, algo que uma desavença esteja sendo alimentada, mas que possa trabalhar para a solução da desavença. E diz também, para não deixar a congregação. E aí o escritor aos Hebreus vai dizer como é costume de alguns, mas não se afaste do reunir-se na sua congregação, do estarmos lado a lado, de podermos então ter esse compartilhar de vida que faz com que a nossa vida seja edificada. E então ele fala 25 vezes sobre o que fazer. Não vamos pontuar todas essas vezes. Mas nesse texto de Colossenses capítulo 3, ele vai fazer o destaque, a presença da palavra de Deus. Ele vai dizer que a palavra de Deus esteja habitando abundantemente no nosso meio, em toda sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros, ou seja, ensinando-vos e aconselhando-vos uns aos outros.
e com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. Ele diz então que a palavra deve estar em nós. É preciso que estejamos continuamente estudando essa palavra, crescendo nessa palavra, fazendo com que a palavra seja fonte para tudo aquilo que fazemos, tudo aquilo que praticamos, todas as nossas ações, as nossas atitudes. E que dessa maneira estaremos preparados para ensinar uns aos outros e aconselhar uns aos outros. E com salmos, hinos e cânticos espirituais, com louvor no coração, entendendo que Deus é merecedor de todo o nosso louvor, apesar de tudo aquilo em que estejamos envolvidos, tudo aquilo em que possamos estar sofrendo até, mas a palavra diz: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus para convosco. E cantando ao Senhor com graça, com gratidão em vosso coração. Esse texto de Colossenses, então, ele nos traz palavra, ensino, conselho, louvor, gratidão. Os demais textos que abordam essa expressão uns aos outros, eles vão falar sobre orar, sobre acolher, e se estamos falando a respeito de evangelização discipuladora, precisamos ter a oração, o acolhimento, o serviço para com as pessoas que desejamos que conheçam também o amor de Deus. Os textos vão falar sobre consolo, sobre perdão, sobre estimular ao amor e às boas obras, até sobre confessar as culpas. E quando pensamos em confessar as culpas, alguém pode dizer: mas pastor, eu vou procurar uma pessoa que ainda eu estou me aproximando dela e vou confessar as culpas. Neste sentido é de podermos reconhecer os nossos erros, de que aquela pessoa saiba que somos humanos falhos, de que erramos também e estamos prontos a reconhecer os nossos erros. Ela vai entender que nós não estamos numa plataforma onde pudéssemos assumir a posição de perfeição, mas ao errarmos, reconhecemos os nossos erros, pedimos perdão. E os textos falam também de humildade, de sujeitarmos-nos uns aos outros. E então, estendendo esse amor divino a quem está fora, quem não conhece ainda que o amor de Deus é que nos alcançou. Uma das coisas que é preciso que fique notório na nossa experiência com Deus, e para as pessoas que olham para nós, é de que tudo que somos é porque o amor de Deus nos alcançou. Já mencionamos o fato de que Jesus entregou-se para morrer na cruz, e morrer na cruz no nosso lugar. Um dos textos que fala sobre o uns aos outros diz: acolhei uns aos outros como Deus em Cristo nos acolheu. E então precisamos ter essa disposição de coração, de acolhimento. E a palavra acolher, acolhimento, nos traz uma diversidade de aplicações. Porque para nós pode ser muito fácil acolher alguém que é parecido conosco, alguém que tem as mesmas práticas que nós temos, alguém que tem talvez a mesma situação financeira que nós temos, mas esse acolhimento deve se estender a todas as pessoas.
E então, ao compartilharmos aquilo que encontramos da parte de Deus, precisamos estender a todas as pessoas, mesmo aquelas que são bastante diferentes de nós. Temos citado aquele livro cujo título é Proibida a Entrada de Pessoas Perfeitas. E esse livro apresenta a experiência de uma igreja onde havia a procura da parte de pessoas completamente diferentes do grupo, e de repente começaram a chegar pessoas do tipo cheio de tatuagens, aqueles talvez motociclistas ou surfistas, ou que a gente olha assim e já chama a atenção aquela diferença, mas o acolhimento deve alcançar a todos. O acolhimento deve ser em função de que a vontade de Deus é de que todas as pessoas que veem a Jesus Cristo e creem nele sejam salvas. Acolher, servir, consolar, ensinar, perdoar, aconselhar, estimular ao amor, confessar as culpas, sujeitar-se em humildade. Qual a nossa disposição para isso? De que forma estamos prontos a aplicar na nossa vida esse uns aos outros? Nós temos estabelecido na igreja uma ferramenta que trabalha com isso, que é o pequeno grupo multiplicador. É também algo que faz parte desse projeto de missões nacionais com a Igreja Multiplicadora. E através do pequeno grupo, com a convivência que nós passamos a ter, nós podemos aplicar esses princípios que o Novo Testamento nos apresenta do uns aos outros, de tal maneira que estamos colaborando com a edificação mútua. Edificamos e somos edificados. A igreja tem aprovado e adotado esse projeto já desde o ano de 2005. A Junta de Missões Nacionais entrou com o projeto Igreja Multiplicadora, salvo engano, em 2012. E então nós fomos nos adequando àquilo que são esses princípios que estamos estudando, no propósito de que estejamos cumprindo com aquilo que o Senhor Jesus deixou para nós, como grande comissão, como conselhos do uns aos outros, como essa experiência que é mútua e crescente de podermos conviver, de podermos compartilhar e edificar e sermos edificados. E também alcançando com o mesmo princípio as pessoas que estão fora, que ainda não estão no nosso pequeno grupo, ainda não estão na nossa igreja, estão ainda sem conhecer esse amor de Deus. Porque o propósito de Deus é que o seu amor seja conhecido de todas as pessoas. O Senhor Jesus disse qual era a condição para que chegasse o fim do mundo, o final dos tempos. Porque ele disse: este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, para testemunho a todas as nações, a todas as famílias da terra. E então virá o fim. Quando é que o Senhor Jesus vai voltar? Quando esse evangelho do reino estiver sendo compartilhado para todas as nações, todas as etnias, todos os povos, inclusive aqueles que estão próximos de nós e que ainda não conhecem o amor de Deus. Senhor Jesus nos deixou a grande comissão. Ele
algumas vezes usou a expressão uns aos outros. O apóstolo Paulo, o apóstolo Pedro, escritor aos Hebreus, utilizaram a expressão uns aos outros, porque a nossa vida deve ser empregada para que todos possamos estar na caminhada de sermos parecidos com Jesus, na caminhada em que temos a certeza e a segurança de vida eterna, de perdão de pecados, porque Jesus Cristo pagou os nossos pecados na cruz. E o apóstolo Paulo vai dizer lá em Efésios capítulo 4, ele vai dizer, até que todos cheguemos à unidade da fé, à perfeita varonilidade, à medida da estatura de Jesus Cristo. E então o propósito de Deus, através da sua igreja, é que tanto as pessoas que estão na igreja, aqueles que estão fora da igreja, todos possam estar nessa condição de estar na plenitude, na estatura de Cristo. E cabe a cada um de nós compartilhar essa verdade. Compartilhar que só Jesus Cristo salva. Só Ele morreu em nosso lugar. Só Ele poderia fazer isso, porque precisou ser o Filho de Deus que, vindo ao mundo, vivendo sem pecado, poder levar sobre si o pecado de toda a humanidade. O que é que precisamos fazer? Que passos precisamos dar? Baixe sua cabeça, feche seus olhos. Primeiro passo que é necessário que seja dado é o passo de entrega de vida ao Senhor Jesus. Primeiro passo é poder entender que Cristo já pagou o preço e que todo aquele que nele crê, Ele prometeu, tem a vida eterna. Todo aquele que crê no sacrifício que Ele fez na cruz no nosso lugar, no preço que Ele pagou pelo meu pecado, pelo seu pecado. Todos estávamos separados de Deus por causa do nosso pecado, mas Cristo pagou esse pecado, morrendo na cruz, em nosso lugar. Ele assumiu condenação que era nossa. A palavra de Deus diz: o salário do pecado é a morte. Ele morreu a nossa morte, para que nós pudéssemos ter vida, perdão, vida eterna. Se você não tinha dado ainda este passo, esse é o momento de poder fazê-lo. E no lugar em que você está, do seu coração para o coração de Deus, poder dizer: sim, Jesus, eu quero que Tu sejas o meu Salvador e o meu Senhor. Sim, Jesus, eu entrego a minha vida nas Tuas mãos. E o Senhor Jesus morreu de braços abertos. E Ele mesmo diz que assim seria, porque a todos atrairei a mim mesmo, foram as suas palavras. E Ele está de braços abertos a esperar por cada um. E cada um que já recebeu a Jesus como Salvador. O propósito de Deus na nossa vida é que possamos estar estabelecendo relacionamentos para que, por meio desses relacionamentos, possamos compartilhar esse seu amor. Que passos faltam para que possamos aplicar esses princípios na nossa vida? Orando por aqueles que conhecemos que ainda não têm a Jesus, buscando um relacionamento com eles de tal maneira que na proximidade maior, à medida que nos aproximamos mais, estamos em melhores condições de compartilhar aquilo que recebemos da parte de Deus. Que passos são necessários para que estejamos mais perto das pessoas pelas quais estaremos orando?
somos conclamados a ter mesmo nome. Quem é a pessoa? Por quem é que estaremos orando? E podermos agir em função disto também. À medida que abençoamos, somos abençoados. À medida que edificamos, somos edificados. Vida na vida, para a edificação uns aos outros. Senhor Deus, louvamos o Teu nome, Pai, e agradecemos pela Tua palavra, pela maneira como ela demonstra o Teu propósito de que estejamos estabelecendo relacionamentos, que estejamos edificando uns aos outros, que estejamos nesses relacionamentos também compartilhando o Teu amor por nós, de forma prática, no serviço às outras pessoas, na maneira como buscamos o bem das pessoas que estão à nossa volta, as pessoas com as quais convivemos, e que essas pessoas possam ter conhecimento também do Teu grande amor, e tenham a oportunidade de se entregarem a Teu Filho Jesus, recebendo-o como Salvador e Senhor. Assim, Senhor, continua a falar ao nosso coração e faze com que na nossa vida possamos estar buscando Te servir cada dia mais, em cada circunstância, mesmo diante de dificuldades, diante de problemas que enfrentamos, mas que são colocados diante de Ti, e podemos receber a Tua direção, a Tua orientação, e no meio do problema, louvar o Teu nome, compartilhar do Teu amor, tendo o coração pleno de gratidão a Ti. Continua a falar ao nosso coração ao longo desta semana, possamos estar sensíveis à Tua voz. É a oração que fazemos agradecidos. E se alguém aqui ainda ficou em dúvida, que o Teu Espírito esteja confirmando a cada coração, mostrando a importância do passo de entrega a Teu Filho Jesus como Salvador e Senhor. É o que oramos em nome de Jesus. Amém. Amém.